Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui depois de alguns meses que eu não estive congregando, né? E hoje Deus preparou de nós estarmos aqui, a convite do nosso pastor em especial, para estarmos ministrando a palavra de Deus, compartilhando um pouco do conteúdo da palavra de Deus com os irmãos. Estamos numa campanha em especial chamada Cura da Cidade. E nós vamos estar ministrando com base neste tema. Mas antes que eu abra a palavra do Senhor e ministre a palavra do Senhor aqui aos irmãos e aos amigos que nos ouvem e que nos veem, eu quero aqui deixar clara a minha gratidão pela minha comunidade, pela Igreja Brasil para Cristo aqui do Parque das Figueiras. O nosso pastor, com muito amor e paciência, tem assistido às nossas necessidades e o Senhor tem nos socorrido através da nossa comunidade. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, de toda a sua família. Louvo a Deus também pela vida dos obreiros, irmãos que aqui congregam, colaborando, auxiliando o pastor. Os irmãos são exemplos para mim, são bênçãos de Deus na minha vida. Os irmãos não precisam falar muito. Os irmãos que estão aqui, que são obreiros, eles não precisam falar muito, não precisam dominar a palavra de Deus, dominar a oratória. Só a forma dos irmãos viverem e agirem já fortalece muito a minha fé. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus por toda a minha comunidade aqui da Igreja Brasil para Cristo no Parque das Figueiras. Agora eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor nosso Deus lá no texto que fala sobre exatamente o tema, a campanha que nós estamos tratando aqui, que é 2 Reis, capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Que Deus seja louvado e engrandecido em nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, tem como trazer essa para mim? Minha bênção. Glória a Deus. Queridos, a palavra do nosso Senhor, nosso Deus, nos diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. E disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Quero fazer aqui uma breve oração antes de expor as Escrituras, louvando e agradecendo o Senhor nosso Deus por esta oportunidade. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos por estarmos aqui em Tua presença, neste lugar que é chamado templo, casa de adoração, casa de oração. Nós te louvamos, meu Pai, pelo Senhor estar nos fortalecendo, nos agraciando dia após dia, nos dando saúde, nos dando sabedoria e nos dando graça para poder viver diante dessas dificuldades que temos passado. Eu peço, Senhor, direção, sabedoria, para que ao expor a Tua palavra, não seja eu, mas o Senhor falando ao coração de cada ouvinte. Que cada pessoa seja alcançada e transformada, não pelo poder das minhas palavras, mas pelo poder da Tua palavra, que é santa, e a Tua palavra que permanece para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a começar aqui a palavra do Senhor, nós podemos observar nesse contexto, desses 3 versículos, desses 4 versículos que estamos tratando aqui, estamos diante de um cenário de crise, de um cenário de problema. Até ontem eu estava vendo, lá na nossa sede, através do YouTube, o presbítero Fabiano pregando a palavra de Deus, e ele veementemente destacou uma palavra que define este momento que devemos ter em mente, que é a esperança. Ele reafirmou durante a sua pregação em várias partes a esperança, a importância de termos esperança e de criarmos em nosso coração, desenvolvermos em nosso coração esse sentimento de esperar animadamente pelo socorro do Senhor nosso Deus. E Deus está pronto a socorrer.
e nós temos que estar pronto a confiar e esperar por esse socorro. E o Senhor já nos tem provado de várias formas o socorro nesses últimos dias, abençoando a cada um de nós. Veja bem, muitos de nós não ficamos doentes, não ficamos desabrigados. O Senhor preparou meios de nos socorrer e louvado seja Deus que estamos até aqui de cabeça erguida e caminhando firme. Por isso, meus queridos, devemos louvar o nome do Senhor, engrandecer o nosso Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E para iniciar aqui, eu quero falar um pouquinho, meus queridos, eu fiz algumas anotações aqui, eu gosto muito de anotar. Eu acho muito importante o pregador, sempre quando vai expor as Escrituras, anotar para que ele possa discorrer dentro daquilo que ele anotou e as pessoas possam ter uma melhor compreensão da mensagem bíblica. Deus não precisa de anotação, Deus não precisa de muitas coisas para falar. Porém, como eu sou um ser humano cheio de limitações e falhas, eu prefiro anotar para não me perder e para não falar coisas que não deveria. Por isso eu quero discorrer primeiramente sobre a cidade de Jericó, sobre a história e o contexto e a situação da cidade de Jericó em toda a sua história de existência. Primeiramente, a cidade de Jericó é considerada atualmente a cidade mais antiga do mundo. Através dos pesquisadores, historiadores e arqueólogos, a cidade de Jericó, nesse momento, é considerada a cidade mais antiga do mundo. Há relatos que os primeiros habitantes chegaram a Jericó cerca de 10 mil anos atrás. 10 mil anos antes de Cristo, aliás, cerca de 12 mil anos atrás. Segundo vestígios encontrados em ruínas, a população de Jericó, ela plantava, ela colhia e ela criava animais. Até antes de Josué invadir Jericó, segundo a ordem de Deus, Jericó era uma civilização muito organizada. A sua antiga população era civilizada, pois trabalhava em conjunto buscando os seus objetivos e unidos realizavam grandes coisas. Prova disso foi o grande muro e a torre que havia em Jericó na época de Josué. Quer dizer, para construir toda aquela muralha de Jericó, teria que ter pessoas com a mente muito boa e teriam que trabalhar unidos para formar aquele muro, porque era um grande muro. Segundo o relato bíblico, o muro era um muro muito grande e era intransponível, humanamente falando. Tanto é que ele caiu não pelo grito do povo, mas pelas palavras do Senhor, pela palavra que Deus falou a Josué. Embora esta cidade tinha costumes pagãos, a cidade de Jericó, e as suas obras eram más perante Deus, sem dúvida alguma, era uma cidade desenvolvida. Era segura e era fortificada em sua época. Jericó era uma cidade referência naquela época, em termos de civilização, de organização. Os seus habitantes eram estratégicos e eles estavam preparados para poder vencer qualquer guerra e qualquer pessoa que se voltasse contra eles, qualquer nação. Tanto é que as muralhas de Jericó nos provam muito bem isso. Meus queridos, alguns fatos bíblicos ocorreram em Jericó. Segundo a história e a tradição, por exemplo, a tentação de Jesus, segundo alguns historiadores, segundo a tradição, fala que foi num dos montes que há ao redor de Jericó que Jesus foi tentado, em um daqueles montes. A história de Zaqueu, o chefe dos publicanos, o cego de Jericó e a fonte de Eliseu, entre outras várias histórias bíblicas que aconteceram em Jericó. Então, para você perceber, Jericó era uma cidade histórica, uma cidade de tradição. Só que aqui, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns relatos, algumas coisas que aconteceram em Jericó e que marcaram a sua existência. Jericó, de uma cidade muito bem alicerçada, civilizada e organizada, onde havia as pessoas convivendo de maneira unida para fazer grandes obras, Jericó também passou por altos e baixos. E uma das coisas que Jericó passou, que eu quero ler aqui com vocês, está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 17 ao 27, que fala sobre a tomada do povo de Israel de Jericó. Jericó foi a primeira cidade, a primeira nação assim considerada, a ser conquistada por Israel após Israel sair do Egito. Israel teve que, por ordem divina, Israel conquistou Jericó de uma forma extraordinária. Veja bem lá em Josué, no capítulo 6, a partir do versículo 27. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta. E levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, contudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel, até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa dos mais novos, à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Por qual motivo que eu quis ler todo esse contexto da palavra de Deus? Exatamente para provar para os irmãos e para as pessoas que nos ouvem, que a terra de Jericó foi uma terra condenada pela palavra do Senhor. O próprio Deus disse, através de Josué: essa terra é condenada, vocês devem destruir tudo que há nela. Somente o ouro, a prata e os utensílios que vocês vão conservar para a casa do Senhor. Mas tudo que houver na cidade deve ser destruída. Por quê? Porque as obras, embora seja fosse uma nação civilizada, embora Jericó fosse uma nação preparada, ela era uma nação que praticava maldade diante do Senhor. Muitas das coisas que Deus havia falado a Moisés para dar ordem ao povo para não fazer, Jericó fazia. Jericó tinha um pecado horrível e horrendo diante do Senhor, a qual o Senhor abominava. Por isso, Deus deu a ordem a Josué: vocês vão destruir tudo, exceto Raabe, por ter feito bem aos espias que nós enviamos. Então, meus queridos, o que eu quero tratar primeiramente aqui sobre Jericó? Sobre a maldição. Mas veja bem, Josué não proferiu maldição sobre Jericó. Josué proferiu maldição sobre a pessoa que reedificasse Jericó, porque havia dado uma ordem: ela não deveria ser reconstruída. Ela não deveria voltar a ser cidade novamente. Havia uma ordem para isso. Porém, o que aconteceu? Um homem reconstruiu Jericó. E a palavra do Senhor pela boca de Josué se cumpriu por causa disso. Então a primeira cidade conquistada por Israel sob o comando de Josué foi Jericó. E nesta ocasião, após a conquista, derrubou as muralhas de Jericó, matou os inimigos, e Josué proferiu uma maldição que anos mais tarde se cumpriu, lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que eu não vou ler, que um homem reedificou a cidade de Jericó, e lançando os seus fundamentos, morreu o seu primeiro filho. E quando ele colocou as portas e finalizou a obra, morreu o seu último filho. Para se cumprir a palavra do Senhor por intermédio de Josué, que disse que aquela cidade não deveria ser reedificada. Mas veja bem, Deus tinha um plano e um projeto nessa cidade. Imagine você se Jericó não tivesse sido reedificada. Imagina se ninguém tivesse construído ela. Então você pode ver que para grandes obras no futuro, a gente tem que ter perdas agora. Nós não estamos acostumados a perder. Nenhum de nós estamos acostumados a perder e nem aceitamos perder, porque é do nosso ego querer sempre ganhar e conquistar as coisas. Mas veja bem, pessoas tiveram que morrer para que essa cidade fosse reedificada novamente. E mais tarde, essa cidade foi tremendamente alvo de grandes bênçãos de Deus. Então, como explicar uma situação como essa? Veja bem, Josué falou: essa cidade não pode ser reedificada. Quem reedificar ela vai pagar um alto preço. Pois bem, a pessoa reedificou, pagou um alto preço, mas o que aconteceu? Anos mais tarde, essa cidade foi alvo
da providência de Deus e das bênçãos de Deus e até mesmo do ministério de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos observar que houve uma maldição ali. E que essa maldição, Deus desfez ela agindo gloriosamente naquela cidade, anos mais tarde. Porém, eu também quero falar sobre a doença que havia sobre as águas de Jericó. E essa doença não é decorrente de maldição. Nós não podemos dizer que porque, não, Josué amaldiçoou Jericó, né? Então, por isso que aconteceu das águas ficarem amargas. A Bíblia não fala isso. Isso não é provado cientificamente, nem historicamente, nem arqueologicamente. Não, é inexplicável o que havia naquela água. É inexplicável, ninguém sabe explicar. Porque o problema daquela água não era na água propriamente dita, mas era na sua fonte, na sua raiz. Então o problema era muito mais grave do que a gente podia imaginar. Por isso, a doença daquela cidade, a doença das águas daquela cidade eram muito mais profundas e algo muito mais além do que nós podemos imaginar. Por isso não podemos ter pressupostos sobre o que aconteceu ali. Ah, é porque Deus amaldiçoou, é porque Josué amaldiçoou. Primeiramente, Josué não amaldiçoou Jericó. Embora ela fosse condenada pelos seus atos pecaminosos diante de Deus, Josué não proferiu maldição contra Jericó. Josué proferiu maldição contra alguém que poderia edificar. E veja bem, ele fez o povo jurar. Então houve uma comunhão ali. Nós vamos destruir essa cidade, vamos desfazer ela e vamos entrar num acordo. Ninguém aqui vai reconstruir ela. E quem reconstruir vai pagar um alto preço. E foi o que aconteceu. E Deus confirmou isso através de Jericó, através de Josué, porque Deus era com Josué. E essa palavra tinha que se cumprir. Porém, anos mais tarde, nós vemos que Deus pegou toda essa maldição, todo esse problema e transformou em grandes bênçãos. Mas, pois bem, Jericó tinha suas águas doentes. Vamos verificar aqui que as águas eram amargas. Né? Qual que era a origem da impureza das águas? Não se sabe o motivo que causou a amargura das águas de Jericó. Porém, o que se sabe é que as águas eram contaminadas. E a terra era estéril por consequência dessa contaminação. Então, veja bem, as águas de Jericó eram contaminadas, mas elas não eram contaminadas no decorrer da caminhada. Já vinha contaminação da fonte. A contaminação daquelas águas vinha da fonte, então o negócio era muito mais complicado. Como que aqueles homens poderiam tratar aquela água? Será que ninguém pensou numa solução? Eu tenho certeza que pensaram em alguma forma de resolver o problema. Mas o problema era além das forças humanas. Havia um grande mistério ali. E aquele mistério somente Deus poderia resolver. Somente Deus poderia dar a resposta daquele mistério, daquela situação onde era inalcançável uma solução. Então as águas desta fonte de Jericó eram as únicas águas que abasteciam a cidade. Veja bem, aquela fonte de água, os homens não tinham alternativa. Eles não tinham como resolver o problema. Somente através daquela água que eles iriam se alimentar. Mas só que aquela água era doente, aquela água era amarga. Não tem como definir, porque a Bíblia não é clara sobre o problema que existia na água, mas a água era uma água contaminada. De sorte que os homens que bebiam a água, ou eles morriam por um problema estomacal, ou eles ficavam inférteis. Interessante essa questão da infertilidade, porque, segundo alguns historiadores, algumas pessoas especuladoras, dizem que até as mulheres ficavam infrutíferas ao beberem essa água. Então não tinha como colher nada, porque quando você regava a planta morria. Não tinha como dar água para os animais e conservar os animais em vida, porque você dava água para os animais tinham problemas sérios também de saúde, muitos animais morriam, e as plantas e as mulheres também, era tudo infértil, era uma terra seca. Segundo alguns historiadores dizem que a terra não tinha como plantar nada nela, era uma terra deserta, era uma terra que não, embora a localização dela fosse uma localização boa, em termos de localização, a cidade em si não era uma cidade tão atrativa, não era uma cidade tão boa. E fica muito claro isso na história. Por esse motivo, alguns estudiosos afirmam que estas águas, além de serem amargas, elas geravam muitas mortes na população. Sem dizer que deixavam as plantas, animais e muitas mulheres estéreis naquele tempo. Era uma água doente que deixava as pessoas doentes. Então a água era doente e ela deixava as pessoas doentes. Esta era a situação de Jericó na época de Eliseu.
Mas a princípio, no começo da civilização em Jericó, os primeiros moradores, não era desta forma. A Bíblia não fala sobre a amargura de águas no início. Então acredita-se que com o tempo aconteceu esse problema. Não tem como explicar, porque a Bíblia não nos deixa claro. Que nós sabemos que foi um problema que ocorreu com o tempo. Começa a pandemia do coronavírus, por exemplo, que pegou nós de surpresa, não é verdade? Então Jericó, ele necessitava de um socorro urgente. Era um problema de anos. E que já havia gerado muitas desgraças no meio do povo. Porém, o problema em si não era na água. Como eu disse aqui, o problema era além da água. O problema era na manancial. Era na fonte da água. Então, como resolver um problema, irmãos, que ele está lá na fonte? Como que você vai resolver uma situação complicada se o problema está além do teu alcance? A sua mão alcança até aqui, mas o problema ele está longe daqui. Ele está além do seu alcance, das suas forças. É muito mais complexo. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos superar a cada vez mais. E devemos usar essas situações como algo que nos motiva a ir além e não como algo que nos faz desanimar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que havia naquele momento ali, naquele momento de Jericó, na história de Jericó, no contexto da história de 2 Reis, havia um caos naquele momento. Pelo menos naquela região ali, o caos estava estabelecido, por causa da falta de água. Alguém consegue viver sem água? Mas e com uma água, vamos dizer, amargosa? Que você bebe, além dela ser ruim no paladar, ela vai te causar danos. É muito complicado, mas aquela população estava vivendo anos naquela situação, com muitas mortes, com muitas doenças, com muitos problemas. Acredito eu, porém a palavra de Deus não nos diz, que eles buscavam água de longe às vezes para se alimentar, porque a água era contaminada. Como que é beber aquela água? Como que é viver todos os dias bebendo aquela água? Então eu acredito que eles buscavam alternativas de alguma forma. E o caos, irmãos, a dificuldade, a crise, ela nos faz buscar alternativas. Fica-nos uma pergunta aqui, que inclusive eu fiz de propósito anotar aqui. A pergunta é, 2 perguntas em uma só. O que a crise faz com você? O que a crise faz com você? Essa é a primeira pergunta. O que a crise faz comigo? Quando a crise vem e bate de frente comigo, o que ela faz comigo? Como que ela me impacta? Como que ela transforma a minha vida, a minha forma de pensar e a minha realidade? E uma outra pergunta é, o que nós fazemos com a crise? Quando nós estamos diante de uma crise, diante de uma situação, o que nós fazemos com aquela situação? Fica-nos essas 2 perguntas para a nossa reflexão. Porque não é porque o caos está estabelecido, a crise está aqui, que vamos abaixar a cabeça e nos entregar. É muito importante essa reflexão. O que a crise faz com a gente e o que nós fazemos com ela. Que nós possamos parar e pensar sobre isso. E no decorrer eu vou dar aqui algumas sugestões, algumas coisas que eu observei na postura de Josué. Veja bem, quem era na postura de Eliseu? Primeiro, falando agora sobre Eliseu. Quem era Eliseu? Qual foi a postura que Eliseu assumiu diante da crise? Veja bem, o que Eliseu fez quando ele se deparou com aquela situação? Porque veja bem, depois que Elias foi assunto aos céus, para Eliseu e pediram para ir buscar Elias. Enquanto eles foram procurar Elias nos montes, Eliseu ficou em Jericó. Eu imagino que os 3 dias que Eliseu ficou em Jericó, Eliseu começou a observar a cidade. Começou a ver as dificuldades que as pessoas passavam. Começou a observar a localização da cidade. Enfim, ele observou toda a situação de crise que a cidade estava passando. Por isso que é muito importante, quando vem a crise, quando vem a luta, não se desesperar. Observe. Olhe a situação. Analise o contexto daquela crise. Eliseu teve esse tempo. Ele teve 3 dias para olhar e analisar toda a situação. Mas veja bem, a situação estava além do socorro humano. Que nessa pandemia, essa pandemia ela vai parar quando Deus determinar o seu fim. Embora nós devemos tomar os devidos cuidados, devemos nos cuidar, vamos fazer tudo que as autoridades de saúde mandarem. Mas nós temos a ciência que enquanto Deus não botar um ponto final, isso não vai acabar. E isso aconteceu também lá. Precisava do ponto final de Deus para que o problema se resolvesse. E Deus usa pessoas para esse fim. Deus usa pessoas para botar um ponto final em situações. Embora Deus não precise.
Embora Deus não precise usar ninguém. Se Ele quiser, Ele faz, independente do que eu penso ou acho, ou independente de mim. Mas Ele usou pessoas. Ele usou pessoas. E isso é muito glorioso, porque isso nos faz entender que, embora inúteis nós nos consideremos, Deus nos considera útil e nos usa graciosamente. É sem merecer mesmo. A gente não precisa merecer para Deus nos usar. Ele nos usa sem nós percebermos e sem merecimento. Eu louvo a Deus por colocar isso no coração do nosso pastor. Porque quando ele me convidou, eu falei, pastor, eu não estou merecendo fazer uso da palavra. Eu tenho passado por dificuldades. O pastor falou assim, não há merecimento. Deus vai usar. Abra sua boca que Deus vai fazer acontecer. E eu vim nessa fé do meu pastor. E eu creio que o Senhor está falando ao coração dos irmãos. Porque eu preparei com muito carinho essa palavra. E acredito, irmãos, que ela é muito importante para a nossa reflexão. Diante do caos, daquela situação toda, eu passei a observar a postura de Eliseu. Qual foi a atitude dele? Você não vê em momento algum, nesses poucos versículos, Eliseu se desesperando. O profeta se mantém calmo e tranquilo ali, consciente de que Deus agiria e de que Deus faria algo grande ali, através da vida dele ou não. Ou não. Porque afinal ele não se ofereceu para fazer milagre nenhum. Eu não vejo aqui Eliseu se oferecendo, deixa comigo que eu vou orar e o milagre vai acontecer. Deixa comigo que eu vou fazer e vai acontecer a situação. Obviamente que nós temos que ter iniciativa, mas nesse contexto nós não vemos ele ter iniciativa. Os homens chegam até ele e falam, meu senhor, o senhor está vendo que a cidade é muito bem situada, mas só que ela tem um problema e o problema é sério, é muito complicado, é de anos. As águas são amargas. Aqui não tem vida, aqui só tem morte. Nessa terra não tem vida, nessa terra não tem esperança, nessa terra não tem solução. Então o que acontece? Acontece o que eu vou discorrer aqui agora com os irmãos. Uma das posturas que eu vejo aqui na vida de Eliseu, que eu acredito que é importante para nós termos também, nós temos que assumir uma posição diante de um momento de crise. Mesmo na fraqueza, mesmo em fraqueza. Porque em fraqueza, irmãos, nós vivemos. Não devemos viver em libertinagem. Mas em fraqueza, nós vivemos. Nós somos seres humanos, cheios de limitações. E graças a Deus pelas limitações, porque são as limitações que nos fazem crescer e buscar algo a mais. Se eu sou um camarada que não tem limite para mim, daqui a pouquinho nem de Deus eu vou precisar mais. Não tem limite, mas quando eu enxergo em mim mesmo, eu olho para dentro de mim e vejo limites, eu entendo o quanto fraco sou e o quanto preciso de Deus. Então eu busco Ele e Ele me fortalece. Eu vejo a posição aqui de Eliseu, algo glorioso, irmãos. Olha que coisa tremenda. A primeira atitude que eu vejo em Eliseu, que podemos trazer para nós, está descrita no versículo 20 de 2 Reis. Versículo 20 de 2 Reis, versículo 20 de 2 Reis, é isso mesmo. Nós podemos observar que no versículo 19 é tratado sobre a doença, né, falar do problema da cidade. E no verso 20, queridos, o que a palavra de Deus nos diz? Veja bem, ó. 2 Reis, capítulo 2, verso 20. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles o trouxeram. O que eu observo aqui? Eu observo que diante da apresentação do problema, diante da existência do caos, sabe qual foi a postura de Eliseu? Ele focou na solução. Ele focou na solução, ele não focou no caos, pastor. Ele não ficou olhando lá a água salgada, a água está salopa, ou a água está amargurada, ou a água está contaminada, e eu vou ficar aqui olhando essa água aqui. Não vou buscar a solução, porque não tem solução. Porque humanamente falando, irmã Lindalva, não tinha solução. Não tinha como resolver o problema. Mas eu vejo ele focando na solução, pastor, e não no problema. Olha só, olha o que eu escrevi aqui. Olhar para o problema como uma oportunidade de refletir. Como que nós temos que olhar o caos? Com reflexão. Nós temos que olhar a situação difícil pensando e não agindo. Você não pode agir a princípio, você tem que parar e pensar. E depois tomar a melhor atitude. Mas, a princípio, o que ele fez? O que Eliseu fez? Ele olhou para a situação difícil como uma oportunidade de reflexão. Mas não só de reflexão. Ele olhou também para o caos, para o problema, para a crise, como uma oportunidade de aprender mais, de analisar, de exercitar paciência, vulnerabilidade e equilíbrio. Por que paciência, vulnerabilidade e equilíbrio?
Porque ele não tinha como controlar a situação. Ele não tinha como controlar aquela situação. Então o que ele fez? Ele olhou, analisando a situação, entendendo a sua limitação, que ele não tinha como controlar o momento. Você controla momentos na tua vida? Você consegue controlar um desemprego? Você consegue controlar uma doença quando ela chega? Você consegue controlar um problema financeiro? Não, você não consegue. Por quê? Porque está além de você. Está além do seu esforço. Então, focar em soluções não significa ignorar o problema ou negar a existência do mesmo. O fato de eu estar focando na solução não quer dizer que eu estou ignorando que exista um problema. O problema está ali, o problema existe, eu não vou ignorar ele, mas eu não vou focar nele, eu vou focar na solução. E focando na solução, eu consigo entender melhor como resolver, porque eu vou buscar saída, e a saída, ela vai existir. Para tudo tem jeito, desde que eu foque na solução. Então a primeira atitude que eu vejo aqui em Eliseu, é focar na solução. Ele focou na solução. No verso 21, na parte A, fala: então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Como que eu vejo essa atitude de Eliseu? Eu vejo que ele agiu conscientemente. Então, primeiro, eu foco na solução. Depois, na hora que eu for agir, eu tenho que agir com consciência. Eu não posso agir sem pensar. Eu não posso agir de forma irresponsável. Eu tenho que pensar antes de agir. E foi o que aconteceu. Ele pensou naquela situação e ele teve uma atitude. Me traz um prato limpo e coloca sal nele, que eu vou fazer algo aqui que vocês não vão entender. Provavelmente, até hoje não dá para entender por que o do sal. Porque os irmãos acreditam que foi o sal que fez o milagre? Ele tacou sal lá e se a gente começar a acreditar que sal faz milagre, a gente vai começar a andar junto com o pessoal que usa sal para tudo, né? E sal só serve para temperar comida, pelo que eu entendo. Então, queridos, não foi o sal que resolveu o problema, foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus dada a Eliseu. Então, o que ele fez, Eliseu? Eliseu agiu conscientemente. Ele sabia que não tinha o controle da situação, ele sabia que não poderia fazer nada, mas ele tinha consciência de que a situação estava além dele e que Deus faria o melhor. Então, na parte 2 do versículo 21, diz assim: e disse: assim diz o Senhor, tornarei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. O que eu entendo da posição de Eliseu nesse momento? Eu entendo que Eliseu exerceu confiança em Deus. Ele disse: assim diz o Senhor. A partir do momento que eu falo, assim diz o Senhor, Deus tem que estar falando mesmo. Porque se Deus não estiver falando, aquele profeta não é um profeta de verdade, ele é um falso profeta. E as consequências são terríveis sobre a vida do falso profeta. Então ele disse, assim diz o Senhor, baseado na sua confiança em Deus. E a confiança aqui, ela é além de simplesmente falar que confia. A confiança aqui envolve envolvimento, relacionamento. É como se fosse um relacionamento consciente, mental e emocional. O que é isso? Um relacionamento consciente. Eu sei com quem eu estou me relacionando. Um relacionamento mental. Eu estou convicto de quem que eu estou me relacionando. E o emocional, que é aquela fé equilibrada. Porque o emocional te exige a controlar situações. Porque o emocional, ele vai te levar além. Você vai sentir coisas que ninguém sente. Mas aí está o perigo. Porque muitas vezes quando sentimos o que ninguém sente, achamos que somos únicos. E queremos expor a emoção e vamos agir desse jeito. E nessas horas que nós temos que controlar as nossas emoções e agir da maneira certa. E foi o que ele fez. Ele, primeiramente, o que ele fez? Ele focou na solução. Ele agiu conscientemente e ele confiou em Deus através da palavra que o Senhor havia dito para ele. Confiar em pessoas requer tempo, irmãos. Requer uma construção. E confiar em Deus também. É uma construção. E aqui a gente vê o relacionamento que Eliseu tinha com Deus, que ele criou durante todo o seu ministério ao lado de Elias. No versículo 22, para finalizar, porque o meu tempo já foi, diz assim: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, o que eu entendo dessa última parte aqui,
da postura que Eliseu assumiu diante do Senhor e diante daquelas pessoas. Ele assumiu uma posição de manter-se positivo diante do caos. Veja bem, diante do caos, ele focou na solução, ele agiu com consciência, ele confiou e, por último, ele se manteve positivo. Ele se manteve animado na esperança de que Deus agiria através da vida dele e manteria firme aquele milagre que aconteceu. Porque quando Deus, irmãos, faz o milagre, ele faz e não deixa vestígios. Ele realiza o milagre. Ele não é como o homem que faz as coisas pela metade. Quando Deus quer, porque é a vontade de Deus. Quando Deus quer realizar uma grande obra, um grande feito, ele faz e o feito permanece. Você não precisa refazer o que Deus fez. Você não precisa refazer as obras que Deus faz. Se Deus fez uma grande obra, ela vai permanecer por determinação de Deus. E isso nos mostra o quanto Eliseu estava ciente e consciente do seu relacionamento com Deus. Ele podia confiar e descansar, porque a palavra que ele falou, ela se cumpriu. E eu mandei um vídeo lá no grupo de WhatsApp dos irmãos falando sobre Jericó. Os irmãos viram que aquela fonte, que é chamada hoje Fonte de Eliseu, lá em Jericó, na Cisjordânia, ela que abastece Jericó até hoje. Então a cidade mais antiga do mundo, irmãos, é abastecida por um milagre de Deus, por uma providência de Deus, por algo que Deus fez, por causa da postura e da atitude de um homem que deu o exemplo. E nós podemos observar aqui que, embora o passado de Jericó foi um passado de tormento, de lutas, de maldições, de problemas, de guerras, de destruição, no final das contas, Deus determinou uma grande bênção sobre Jericó, e Jericó hoje é fruto de promessa de Deus. Jericó hoje é fruto de bênção de Deus, porque Deus curou aquela cidade. Aquela cidade está curada, pelo menos nas suas águas. Não sei a vida, porque lá agora é dominado pelo islamismo, mas as águas daquela cidade nunca mais se tornaram insípidas, se tornaram sem condições de consumo. Por isso, queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor todos os dias. Vamos trazer para a nossa vida aquilo que Eliseu trouxe para a vida dele. Ele focou na solução, ele agiu conscientemente, ele confiou. E ele também se manteve positivo, na esperança de que dias melhores viriam. E veio, tanto é que até hoje Jericó é sustentada pelas águas que foram curadas mediante a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra agora para o meu pastor em nome de Jesus. Deus abençoe.